tarde a todos. Eu vou dar continuidade no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou continuar no capítulo 9 e agora eu vou falar sobre o item 8, que tem o subtítulo Obediência e Resignação. Para começar, eu fui buscar no dicionário o significado dessas palavras. Então nós temos para obediência, ato de obedecer. Obedecer é submeter-se à vontade de outrem. Alguém dá uma ordem ou dita uma regra, o obediente as cumpre. Resignação é compreendida como a ação de aceitar voluntariamente e pacificamente uma condição imposta por parte de alguém ou de algo. Submissão à vontade de alguém ou ao destino. Resignado suporta um mal sem se revoltar, conformado. Trazendo isso para o religioso, eu queria dizer que antes de conhecer a doutrina espírita, a maioria das pessoas, eu digo a maioria, não são todos, né? Mas eu me incluo nessa maioria, vindo de outra religião, interpretaria essas palavras assim: devo obedecer às leis de Deus para que Ele não me castigue, e para que depois da morte eu não sofra no fogo eterno. E sobre resignação, suportar as dores e dificuldades sem questionar a Deus e sem reclamar, porque Ele sabe o que faz e como. Então a gente não tem muito o que questionar, vindo de outro pensamento, né? Mas no fundo isso não era suficiente para nós, e por isso nós viemos para o Espiritismo buscar outras respostas. E ao estudar a doutrina espírita, nós temos essas respostas que nós procurávamos, né? A doutrina nos esclarece, nos ampara, nos consola. Ela caminha junto com a ciência e com a razão e nos abre novos horizontes. Então, no item 8 desse capítulo 9, nós temos uma comunicação do Espírito Lázaro em 1863, que ele diz assim: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Ser obediente e resignado é uma forma ou uma variável de ser manso e pacífico. Mas aqui o Espírito Lázaro nos diz que nós confundimos isso. Nós achamos que ser obediente, ser resignado é não pensar, não raciocinar, não agir, é ficar parado. E não é isso. Simplesmente, a gente acha que simplesmente acertar tudo na vida sem lutar, sem movimentar a vontade de vencer, sem superar as dificuldades, apenas aceitar sem reclamar. Ele diz que são duas virtudes muito ativas, então ela requer esforço da nossa parte. Nós não podemos ficar parados, apenas aceitando tudo. E Lázaro continua: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, nós obedecemos porque nós compreendemos, não simplesmente porque alguém deu uma ordem ou disse que tem que ser assim e nós vamos fazer sem questionar. Isso seria fé cega, e no Espiritismo nós acreditamos porque nós compreendemos. É a fé raciocinada. E compreendendo, nós temos força para ser resignados. Nós temos vontade de vencer para nos melhorar. Nós compreendemos de onde viemos, aonde estamos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Compreendemos que temos que passar pelas nossas aflições, como nós vimos no capítulo 5, por conta do nosso atraso moral, por conta das nossas faltas cometidas no passado e muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, cometida aqui mesmo, nessa encarnação. Se nós olharmos as dificuldades que a gente passa, muitas delas foram causadas aqui mesmo. E quando nós entendemos, nós não nos revoltamos com as dificuldades. Nós passamos a lutar para vencer essas dificuldades. E isso vai se tornando tão comum, e por nós compreendermos, que quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente já começa a buscar o que a gente tem que tirar de ensinamento daquela dificuldade. Então a gente está lá, passando pela dificuldade e já está pensando: qual é o ensinamento que eu tenho que tirar disso? E Lázaro continua: ambas
forças são ativas, pois trazem o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Por sermos ainda espíritos com uma longa caminhada pela frente, que vivemos num planeta de provas e expiações, que ainda temos muito que aprender a evoluir, somos cheios de orgulho, e o orgulho muitas vezes não nos deixa ser resignados e obedientes. O covarde, por exemplo, ele não quer lutar para atravessar as dificuldades, talvez porque seja mais fácil ficar parado, aceitando tudo, se vitimizando, do que encarar as dificuldades. Quando nós estudamos o Espiritismo, nós percebemos o que nós fomos no passado e o que nós somos agora ainda no presente, né? Que a gente tem uma longa caminhada. E entendemos a jornada. Sabemos que existe de nós muito esforço, muito trabalho e muita coragem de passar pelas nossas provas, muita coragem para fazer a reforma íntima. O orgulhoso que se acha melhor do que os outros não aceita obedecer a algo que esteja acima dele. O orgulhoso, na verdade, ele tem até dificuldade de acreditar em Deus, porque ele se acha melhor do que tudo. Continuando a leitura de Lázaro, Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela humanidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Jesus então ele nos mostrou e nos deixou todos os exemplos necessários para sermos obedientes e resignados. Ele nos deixou o Evangelho, que é o nosso manual de conduta e de moral. Basta a nós seguir seus exemplos, estudar seus ensinamentos, aplicando com vontade e com coragem no nosso dia a dia. E até hoje os materialistas desprezam essas virtudes. Nós, muitas vezes, não conseguimos aplicá-las no nosso dia a dia, mas nós já estamos nos esforçando, nós já conhecemos o trabalho, temos dificuldade, mas estamos nos esforçando. E nós sabemos também que todo esforço que nós fizermos será levado em conta. Entendemos dentro da nossa condição evolutiva, porque quanto mais a gente evolui, principalmente moralmente, melhora o nosso entendimento sobre as coisas de Deus. E Lázaro diz: cada época é assim marcada pela soma da virtude ou do vício que devem salvá-la ou perdê-la. A virtude é a vossa geração, a virtude de vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Então, às vezes, nós ficamos preocupados em evoluir intelectualmente, materialmente, tecnologicamente, financeiramente e deixamos de lado a evolução moral, o amor e a caridade, que é, sem dúvida, a mais importante. O espírito precisa evoluir em todos os aspectos, material, intelectual, mas principalmente moral. Como disse o apóstolo Paulo em Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me valeria. Então, fora da caridade não há salvação. Para finalizar o texto de Lázaro, submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos e obedecei à grande lei de progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos docilmente aos ensinamentos. Então, a obediência e a resignação são duas virtudes que refletem o nosso ajustamento às leis divinas, nos permitindo saldar mais rapidamente as nossas faltas do passado, alavancando assim o nosso progresso. Que possamos, então, dentro da condição de cada um aqui, ser cada dia mais brandos, pacíficos, obedientes e resignados. Boa tarde a todos. E eu convido vocês agora para a prece final.